A paz do Senhor Jesus para a igreja. Graças a Deus. Louvamos a Deus por mais esta noite estarmos na casa do Senhor para louvar a Deus. Atos capítulo 16. Também fiquei muito feliz de ver o companheiro da antiga aqui, Mauro. Muita história, né, Mauro? Que bom te ver. E bom saber que a licença acabou, terminou as férias. Que bom. Acharam Atos 16, 26. Se de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário para que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Graças a Deus. Louvamos a Deus. Já tivemos uma noite abençoada ontem aqui, mas hoje não é tão longo que nem ontem, tá bom? Glória a Jesus. Mas sempre temos que dar um tempo e uma atenção à palavra de Deus. Todo culto é importante do começo ao fim, mas é sempre importante recebermos uma palavra de Deus. E aqui onde nós lemos um episódio assim marcante, e é bom de falar do histórico um pouquinho antes, para a gente ver as grandezas de Deus, que às vezes a gente esquece de prestar atenção nos propósitos de Deus. Ficamos às vezes envolvidos com as lutas, com as dificuldades, às vezes até queixando, como tem queixas hoje, né? De coisas que não estão bem, de coisas que dão errado, e a gente esquece às vezes da soberania de Deus. Atos dos Apóstolos registra a história dos primeiros anos da igreja, início, logo após o Pentecoste. Então tem muita coisa incrível da obra do Senhor que nos serve como exemplo. Paulo foi o destaque, o grande missionário, o personagem central de Atos ali do capítulo 9, 10 em diante. Antes ali é Pedro, o principal na história, depois Paulo domina a história. Foi sem dúvida muito usado por Deus. E na primeira viagem missionária de Paulo, logo que ele recebeu o chamado para a missão, ele passou por um lugar chamado Derbe e Listra. E segundo a história, nessa primeira viagem ali, ele ganhou para Cristo uma família, a família de Timóteo. Timóteo era jovem, e lá na segunda carta de Paulo a Timóteo fala o nome da mãe dele, que era Eunice, e a avó Loide. Eram judias, mulheres, mas o marido dela era grego. Então diz lá que Timóteo tinha um pai grego e a mãe judia. E Paulo, nessa primeira viagem, fala do Evangelho e elas se convertem a Cristo. Timóteo se converte. E Paulo segue as viagens. Só que as viagens daquele tempo, né, era a pé ou a cavalo ou de barquinho a vela, né, do Mediterrâneo lá. Então era difícil. E Paulo levou, segundo a história, essas datas não são muito exatas, talvez uns 5 ou 6 anos depois, na segunda viagem, Paulo chega nessa cidade de novo. E aí ele encontra Timóteo pregando a palavra, já era um pregador. E um pregador de bom testemunho, de boa reputação e bom pregador. Quando Paulo, na segunda viagem, chega lá. E chegando lá e vendo isso, Paulo convida ele para acompanhar na viagem missionária, tá? Paulo e Silas. E ele convida então Timóteo e sai os 3 na sua segunda viagem missionária. Então lá vai o jovem Timóteo. Interessante é que a gente vê o cuidado de Deus e o resultado de uma obra. Em Isaías 53, no verso 11, Isaías profetizou sobre Jesus Cristo e diz assim: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Então imagina um missionário que volta lá, dali uns 5 anos, e mais tarde, anos mais tarde, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, Timóteo era um pastor de igreja, ele diz: olha, mantenha viva essa fé,
que estava na tua mãe Eunice e na tua avó Lloyd. Não te esqueça, mantenha isso. Aleluia. Então acho que ele vê assim o fruto de um trabalho, e isso é gratificante. Mas eu vejo também aqui o cuidado de Deus, que embora as dificuldades de viagem, o apóstolo levou tanto tempo a voltar lá, mas Deus ficou cuidando deles. O Espírito Santo ficou lá trabalhando, aleluia. Então o importante na minha e na sua vida não é o cuidado do homem, mas o cuidado de Deus, a direção e orientação do Espírito. Mesmo que você ache, aleluia, que o homem tenha esquecido de ti, que alguém não está olhando para ti, há um Deus no céu que vela e cuida dos seus muito bem, aleluia. Não fica queixoso, não fica dizendo, não olha e não se lembra, ou esquecer o juízo, que não é verdade. Há um Deus no céu que não esquece. E o Senhor cuidou. Imagina que Paulo volta tantos anos depois e encontra ali, vê o fruto do seu trabalho, vê que Deus deu crescimento e Deus deu prosperidade. E vê nele um jovem promissor e chama ele e segue em viagem. Os três, Paulo, Silas e Timóteo. E viajam por toda aquela região, por diversas cidades. E diz que tentando entrar na Ásia, ou na província da Ásia, não é o continente hoje, mas é a província da época, diz que foram impedidos pelo Espírito Santo. E é curioso a gente ouvir isso, mas é interessante a gente entender quando o Espírito de Deus dirige as coisas, não é a gente. Não é a gente que dirige, não é a gente. Então às vezes a gente quer, mas Deus diz não. E às vezes onde a gente não quer, Deus diz vai aqui. E é bom quando a gente é atento à orientação e direção do Espírito. Então às vezes tem coisas que dá errada na vida da gente. Não é que Deus está punindo, Deus está dando livramentos. E porque Deus tem um tempo determinado para as coisas e tem suas prioridades. Então quando Paulo quer entrar ali, o Senhor não permitiu e fez ele seguir adiante. Aí mais adiante um pouco, Deus fala com Paulo numa visão. Ele vê numa visão um homem da Macedônia dizendo para Paulo, passe a Macedônia e vem nos ajudar, ou nos ajude. E ali Atos diz que imediatamente Paulo e Silas deixaram onde eles queriam ir para a Ásia e foram em frente na viagem, porque Deus tinha um propósito lá para frente. E o tempo da Ásia, daquela província da Ásia, não era aquela. Então precisamos entender que Deus continua sendo o Senhor, o que dirige e que conduz a igreja e a obra missionária e tudo. Ainda é o Senhor. Precisamos entender e se render a isso, para evitar dores e frustrações. Então ele segue viagem, porque Deus assim conduziu. É interessante ver essa observação no verso 12, que imediatamente eles partiram. E indo em diante, eles chegaram numa cidade chamada Filipos. E chegando lá, outro princípio, diz que Paulo e Silas e Timóteo, os três, saíram à procura de algum lugar adequado para orar. Um dos valores que está bastante esquecido hoje é a gente orar primeiro. Antes de escolha, antes de decisões, antes de mudanças, orar, colocar as coisas na mão de Deus e na direção de Deus. Tanto vai olhar antes em Atos, quando Paulo foi chamado, diz que ele estava em Antioquia com Barnabé, trabalhando na igreja de Antioquia, discipulando, o Senhor levantou profetas e disse, me separa Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho. Ele disse que tinha ali profetas e estavam orando. Então são alguns valores que hoje está esquecido. A gente é tão ocupado com tanta coisa. Hoje está tanta gente preso nas redes sociais, na internet, em outra coisa, e não tem tempo de orar, nem de ler a Bíblia, nem de ler um livro, nem de se colocar na presença de Deus. Nós estamos maniados, enrolados com tanta coisa. Ah, pastor, isso não é pecado, mas enrola, tira o tempo e se torna um pecado sim. A Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Então eles oravam, e diz que Paulo, então em Filipos, saíram os três à procura de algum lugar adequado. Estavam chegando numa cidade que não tinham conhecido, não tinha igreja, não tinha nada. Eles foram lá para plantar o evangelho, plantar a igreja, então não tinha um lugar para orar. Eles saíram procurar no mato, algum lugar para orar, e passaram no rio, em algum lugar acharam um grupo de mulheres, e aí eles param a falar com as mulheres. E ela disse que tinha uma mulher que era muito bem sucedida, rica, porque ela vendia púrpura, algo muito caro, um tecido muito caro na época. Tinha uma espécie de tinturaria, coisa assim, que era Lídia.
E eles evangelizam, falam para aquela mulher, ela se converte, a família dela se converte. Creio que talvez funcionários, coisas que muita gente que estava com ela, um grupo de mulheres se converteram e diz que eles batizaram. Acho interessante isso. Por que hoje a gente demora tanto às vezes para batizar as pessoas? Alguns fazem discipulado e ainda desistem antes do batismo, né? Mas ali que elas creram, receberam, levaram os apóstolos, os missionários para a casa delas, lá eles ensinaram a palavra e já batizaram elas imediatamente. E aquela mulher se tornou uma espécie de líder, e na casa dela se tornou uma congregação, uma espécie de uma base missionária, onde os missionários se hospedaram e ficaram ali fazendo a obra por um tempo, evangelizando e ganhando almas para Jesus. E essa mulher se tornou valorosa naquele lugar. Ela era uma mulher influente e se converteu a família dela e se converteu todo aquele pessoal que trabalhava com ela. O que nós vemos nisso? As provisões de Deus, irmão. Às vezes nós ficamos preocupados se vai dar certo, se não vai. Deus sempre usa alguém, Deus sempre tem provisão, Deus sempre abre alguma porta. Deus sempre abre alguma porta. Lembrei, a gente não voltou mais na cidade, mas tinha que voltar igual Jesus que nós somos. O que foi naquele evangelismo? 2 anos? Já faz 2 anos. Foi em julho, agosto, né? Já faz 2 anos agora. Quando eu fui lá, eu, o pastor Marco, o pastor Delino, daqui hoje, fomos lá na cidade, nem nós conhecíamos a cidade, tinha lá, mas o pastor Marcos que sentiu a direção de Deus, o nome da cidade, fomos para lá. Não conhecia ninguém. Começamos a andar pela cidade, procurando algum lugar, depois paramos numa pracinha e começamos a orar na pracinha, nós três, um para um lado, para o outro. Aí eu estou no canto da praça, se sai uma senhora da casa lá, abriu, a casa estava frio, meio garoto, meio assim, meio esquisito, né? Ela acho que estranhou, aquelas pessoas estranhas andando na praça, saiu na rua, saiu lá olhar, e eu fui conversar com ela. Digo, essa é a porta aí, né? Falei com ela, porque ela era líder comunitária no bairro. Digo, então a senhora é a pessoa que nós estamos procurando. Precisamos de alguém aí. E através dela abriu a porta lá, fomos falar com a prefeita da cidade, fomos lá, fizemos aquele evento lá que foi marcante na cidade, foi muito bom. Então eu me lembro disso, Paulo, eles chegam numa cidade que não conhece ninguém, que não sabe o que fazer, acham aquele grupo de mulheres, evangelizam, se converte, batiza, e a casa da mulher se torna uma congregação, uma base para eles. E dali eles seguem trabalhando. E dali a pouco, naqueles dias ali, ficaram vários dias, aparece uma mulher que era escrava e tinha um espírito de adivinhação. E que começou a seguir os apóstolos, os missionários, e que começava a gritar em voz alta, dizendo: estes homens são servos do Deus vivo, e ele anuncia o caminho da salvação. Qualquer um de nós ia bater palmas e glória a Deus, nosso trabalho está sendo reconhecido. Só que depois de alguns dias, diz que Paulo ficou incomodado, Paulo se irritou, e viu que aquilo não era de Deus. Isso se chama discernimento espiritual. Discernimento de espírito, outra coisa que anda rara hoje. Tem muito espírito estranho se infiltrando pela igreja, está perigoso. Muita mensagem falsa, muita coisa errada. Paulo entendeu que aquele espírito não era de Deus. E diz que repreendeu, expulsou aquele espírito da moça. Mas os senhores dela, diz a Bíblia que ela era uma escrava, perderam a fonte de renda, que ganhavam muito dinheiro com as adivinhações dela. Usavam ela. Então uma escrava em todo sentido. E esses homens irritados, porque perderam a sua fonte de lucro, prenderam os apóstolos e levaram perante os magistrados, as autoridades, para acusá-los, porque estão perturbando a cidade. Então já arrumaram calúnia, acusação, coisa que não era verdade, mas porque eles tinham tido um prejuízo. Você entende por quê que a igreja enfrenta lutas? Porque ela sempre vai causar o dano a Satanás, ao reino das trevas. Nosso processo, nosso trabalho é libertar e recuperar, arrancar as pessoas. Quando Paulo expulsa o demônio daquela mulher e ela fica livre, os seus senhores ficaram irritados e partiram para ignorância, como a gente diz, né? Prenderam os apóstolos, levaram para julgamento. São as guerras que nós precisamos entender que existem. O próprio Jesus disse certa feita, ele disse assim: não pense que eu vim trazer paz, eu vim trazer espada, porque de agora em diante, até mesmo dentro de uma casa, ela vai estar dividida. Nós sempre pregamos o outro lado de comunhão, de união, e é necessário para a bênção de Deus dentro da igreja, dentro da família. É um princípio, a comunhão, a união das coisas, está certo? Só que o evangelho, ele chega fazendo uma divisão entre o que serve e o que não serve, o que é justo e o que não é, o que é salvo e o que não é,
o que crê e o que não crê. O Evangelho sempre vai fazer isto. E hoje essa coisa está ficando de lado. As mensagens hoje não confrontam mais as pessoas, não trazem mais a uma decisão, não insiste mais a uma decisão. São mensagens para bajular, agradar e dizer que está tudo bem. São mensagens que não estão mais centradas em Cristo, mas no homem, no bem-estar, no prazer, na satisfação pessoal, humana. E são promessas falsas, porque o Evangelho sempre vai confrontar a nossa maneira de viver, porque precisamos tomar uma decisão. Então, quando é rompida a cadeia e a moça é liberta, os senhores dela se revoltam. E é aí que nós precisamos entender que muitas vezes nossas guerras é porque o nosso inimigo está furioso, porque libertamos alguém das garras dele. Pela graça e poder e misericórdia de Deus, é claro, não é de nós mesmos. Mas é necessário entender. Então lá prendem eles. E vão eles para lá e o pessoal pega e lança eles na prisão. Botaram eles uma noite na prisão, mas depois de açoitar ainda. Açoitaram, bateram e botaram eles na prisão. Aí chegamos onde nós lemos ali. Diz que lá pela meia-noite, naquele tempo não tinham relógios precisos que nem hoje, então aproximadamente, eu creio que foi muito tempo, que Paulo e Silas cantavam e oravam e cantavam. Vamos orar um pouco? Vamos orar. Vamos cantar um pouco? Cantavam. Vamos orar mais um pouco? Orar. Vamos cantar de novo? Cantavam. Eles estavam lá, tinham a noite inteira, estavam presos. Fazer o quê? O corpo físico estava preso, mas a alma estava livre para adorar e louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então não importa a luta, o problema que você esteja vivendo, sua alma, seu espírito é livre em Cristo para adorar e louvar o Senhor. Aleluia. Há umas semanas atrás, umas 3 ou 4 semanas atrás, 3 semanas atrás, fui visitar um irmão ali de Canoas que estava hospitalizado em Porto Alegre, na Santa Casa. Fui lá visitar ele, muito amigo nosso. Aí tinha um senhor doente na cama ao lado, mas o irmão, a esposa dele, está lá, evangelizaram e oraram para o homem que estava lá. Mas não estava doente também no hospital, estava doente no hospital também, mas isso não impediu dele evangelizar o doente que estava do lado e ainda orar. E quando eu fui lá, a irmã ainda pediu para mim, ora pela pessoa que nós já falamos de Jesus para ele, já oramos com ele. Então, irmão, o teu probleminha não te impede de você testemunhar, de você falar, de você evangelizar, de você orar, de você cantar, de você adorar, porque nisso está a vitória, aleluia. Então a situação dele estava muito acima do problema que eles estavam enfrentando. Então eles oravam e cantavam e oravam, e diz assim, e os demais presos ouviam. Então não estava só os dois, os três, ali não fala do Timóteo, não fala de Paulo e Silas na prisão, mas Timóteo estava com eles na viagem. Então cantavam e oravam. E os outros presos ouviam. Então, mesmo acorrentado, quer dizer, botavam na prisão e acorrentavam os pés, né? Mesmo assim, eles vão deixar de cantar, de louvar para os outros presos ouvirem. Evangelizar os presos. E eu creio até que os presos também se converteram, porque diz o seguinte, que quando Deus fez um terremoto ali, como nós lemos, um terremoto na prisão, e se abriu todas as portas, e o carcereiro devia estar cochilando, porque diz que ele acordou com o barulho, e viu todas as portas abertas, pensou, os prisioneiros fugiram. E o carcereiro deixar os prisioneiros fugir era pena de morte, era sentença de morte. Por isso ele puxou da espada e já ia se matar antes que matasse ele. Que açoitasse, maltratasse, matasse ele já ia se matar. Aí Paulo grita com ele, não te façam mal, estão todos nós aqui. Então estava Paulo, estava Silas e estavam os outros presos, ninguém tinha fugido. Por quê? Porque os outros estavam ouvindo Paulo e Silas e puderam ver o poder de Deus ali. Então não estavam apressados em fugir da prisão, eles queriam saber mais de Deus. Aleluia. Aí chegou onde nós lemos que o homem, diz que vendo tudo aquilo ali, ele ficou assombrado e chegou, tem uma outra tradução bíblica, diz que ele se jogou aos pés de Paulo e de Silas. Chegou e se jogou aos pés dele. Certamente ele também tinha ouvido muito tempo Paulo cantando e orando lá dentro da prisão. Até cansar e até cochilar, né? Porque diz que ele acordou com o barulho do terremoto. Mas para ele ter se jogado nos pés dos apóstolos é porque ele já tinha ouvido muita coisa e percebeu que realmente Deus estava na vida daqueles homens. Aleluia. Certamente ele percebeu. Eles perceberam isso. Irmãos, isso é o que precisa acontecer hoje.
As pessoas têm que reconhecer Deus na vida da igreja, na minha e na sua vida. O seu vizinho tem que ver Deus na sua casa, na sua vida. O seu colega de trabalho tem que ver Deus na sua vida. E se você é uma pessoa convertida, que tem o Espírito de Deus na sua vida, você ora, você busca a Deus, pode ter certeza, e não é só quando tu está falando, às vezes pelo contrário. Às vezes sem a gente falar nada, as pessoas olham para a gente e dizem, tem algo diferente na sua vida. As pessoas dizem, tem algo diferente naquela pessoa. Um dia eu estava dentro de uma loja, uma livraria multiloja, que chama hoje grande, lá em Sapiranga, e daí vejo duas mulheres se encontrar ali, uma cumprimentou a outra e conversaram, e daí uma diz assim para a outra, fiquei sabendo que está indo na igreja, todos, aí o meu ouvido já ficou assim, né? Aí uma diz, mas qual é a igreja que tu indo? Eu estou indo lá naquela igreja perto da faixa, está na Madureira. Aí eu fiquei mais, e agora o que ela vai dizer? Mas que bom que tu está indo lá, eu conheço aquela igreja, é muito boa aquela igreja, mas que bom, continua lá. E eu, glória a Jesus. Tanta opção que tem de igreja hoje, né? Mas a outra encheu de elogio e deu parabéns para ela e diz, vai lá e continua lá. Então, isto que eu digo assim, então às vezes a gente nem percebe, mas as pessoas estão vendo. Às vezes a gente acha que Deus usa a gente só quando está falando no púlpito. Não, a sua vida é uma mensagem, a sua vida tem uma mensagem, a sua vida é um livro que o ímpio lê, que as pessoas lê. Você tem uma mensagem quando Deus está em você, sem falar você tem uma mensagem. E isso é que abre porta às vezes para realmente tu falar. É importante falar, é importante. Mas exatamente o testemunho pessoal muitas vezes que vai abrir porta. As pessoas vão dizer, eu preciso do que tu tem, me fala o que tu tem. Abre portas sim. Então com certeza aqueles já tinham visto e ouvido e presenciado que Deus era na vida deles, porque os outros presos não fugiram, porque o carcereiro se joga literalmente nos pés de Paulo e pede oração e faz essa pergunta, o que é que eu faço para ser salvo? Aí está a hora da decisão. O que é que eu faço para me salvar? Aleluia. E é tão bom quando as pessoas fazem essa pergunta para a gente, o que é que eu faço para me salvar? E o objetivo de missão e o objetivo do evangelismo é isso, é levar as pessoas à encruzilhada da decisão, de dizer, eu sigo para cá, eu sigo para lá. O que eu faço da minha vida agora? Então toda aquela circunstância, agora deixa eu entender, eu explicar assim. Eu comecei falando do início da viagem para mostrar como Deus foi conduzindo as coisas. Paulo queria ir para uma direção, Deus não deixou, levou para outra, levou até aquela cidade de Filipos, porque lá Deus queria salvar aquela gente toda. Entendeu? Há um propósito de Deus. Mais tarde eles foram para aquela região que Paulo queria ir primeiro, da Ásia, da província, mais tarde. Mas ainda não era a hora de Deus, porque Deus tinha um propósito lá. Então você pode ter certeza que Deus conduziu as coisas nessa semana, nesse mês, nesse dia, para isso acontecer, para estar aqui hoje. Tudo está num propósito, numa condução de Deus, nada é por acaso. Nada com Deus é de improviso, tudo é pré-estabelecido por Deus, determinado por Deus. Nós precisamos entender. Se eu for dar um testemunho e contar de quanta coisa na minha vida que eu tentei, que eu quis, que eu fui para cá, fui para lá e não deu, ainda hoje estava dizendo algumas coisas, desde o meu tempo de exército, eu queria ficar no exército e fiquei doente, me machuquei, deu tudo errado, tive que voltar para casa, terminar de me curar em casa. E daí vim parar em Parobé, eu nem sabia que existia isso aqui, e aqui Deus me fez um pregador e um pastor, que nunca eu pensei, eu vou ser pregador, eu vou ser pastor. Então Deus conduz as coisas, às vezes sem a gente entender, mas Ele conduz, Ele está conduzindo, Ele vai fazendo. Então mesmo que você não esteja entendendo, vai indo, deixa Deus te conduzir. E aí esse homem faz essa pergunta, o que é que eu faço? Aí tem aquela resposta que nós sempre falamos, citamos muito, que ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo, aleluia, será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo. E ali diz que então aquele homem levou os apóstolos para a casa dele, deu uma refeição, tratou das feridas deles, discipularam, ensinaram ali do evangelho e já batizaram também. Glória a Jesus. E já batizaram. É isso que precisa hoje. Mensagem de decisão. É isso que precisa hoje.
que se tome decisões e não se fica em cima do muro, se vai, se não vai, se é ou se não é. Hoje, com tantas opções, tem tanta gente que fica assim, qual é a igreja que eu vou? As pessoas mais falam hoje, qual é a igreja que está certa? Porque tem igreja aqui, igreja lá, isso e aquilo, e uns atacando os outros, muitas vezes, infelizmente, e o povo que não conhece Bíblia, Evangelho, fica dizendo, e agora? Onde é que eu vou? Quem é que está certo? O que importa é você entender o Evangelho, a palavra, onde Deus falar contigo, ali é o lugar da escolha, ali é o lugar da decisão, onde se prega a Bíblia, a palavra, e onde você entende o caminho da salvação, onde te confronta por uma decisão, por Cristo ou não, é aí que está o caminho do Senhor. Aleluia. Então Deus trabalhou e conduziu Paulo, mas por onde ele foi passando, ele foi ganhando pessoas. Pessoas iam se convertendo, iam sendo batizadas. E ali diz que esse homem creu, ele e a sua família, e foram batizados. Ingressaram na igreja do Senhor. Porque o batismo é o passo do testemunho público da conversão. Não é o batismo que salva, mas todo salvo deve se batizar como testemunho que nasceu de novo. Então aquela família toda se converteu e foi batizada. Aí está o poder de uma escolha e de uma decisão. Tem muita gente penando hoje porque não toma uma decisão. Tem muita gente sofrendo porque está correndo atrás de bênção e não atrás de salvação. Eu gosto de repetir duas passagens bem conhecidas na Bíblia. Uma é quando Jesus cura os 10 leprosos. 9 seguiram adiante com a vidinha deles de sempre, da religiosidade de sempre. Mas um nem foi terminar os rituais, ele voltou para Jesus. E Jesus disse assim para aquele, a tua fé te salvou. Então, além de receber a cura, ele recebeu a salvação. Os outros 9 se contentaram com a cura e ficaram no sistema velho deles. Não é a cura que salva, mas é o sinal que ela traz. E feliz é aquele que entende o sinal. A outra passagem é quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou mais de 5.000 homens, mais mulheres e crianças, e isso dá para 15.000 pessoas para mais, que ele alimentou, multiplicando aquilo lá. No outro dia ele estava para o outro lado do mar da Galileia, e a multidão foi atrás dele, e ele disse assim, vocês vieram atrás de mim por causa do pão e do peixe, e não por causa do sinal. Só queriam coisa material. Aí Jesus diz, trabalhe pelo pão que permanece, não pelo pão que perece. Aí Jesus dá um duro sermão que precisava comer da carne e do sangue do Senhor, você não tinha parte com ele, foi falando, e o povo começou, aquele povo que tinha ido atrás do pão e do peixe começou a ir embora. Aí Jesus, foi essa palavra que Jesus disse, vocês não entenderam o sinal. Que sinal? Deus, quando opera um milagre, está dando o sinal que ele tem o poder para perdoar e salvar. Não é, ele não está interessado só em curar a sua enfermidade, ele está interessado em salvar a sua alma. A cura, um milagre, um sinal, é prova do amor, é prova do poder de Deus para levar a pessoa à conversão, para levar a pessoa a uma decisão. Por isso não pode ficar só na questão material ou física ali, de uma cura ou de alguma coisa. Aquele ali é um sinal que tem que falar, olha, Deus deu prova de poder, de graça, de misericórdia, te enviando um socorro, mas Ele quer salvar a sua alma, perdoar os seus pecados. Essa é a maior cura, perdão dos pecados, salvação da alma. Então tem que haver decisões. Tem que haver decisões, amém? Vamos orar? Ore, suplique e adore o Senhor nessa manhã. Aleluia. Fecha os teus olhos e fala com Deus. Glória a Jesus Cristo. E eu tenho que fazer essa pergunta hoje. Aleluia. Prepara seu coração. Eu não estou perguntando se você já é membro da igreja, estou falando que você tem que fazer uma decisão. Porque tem muita gente que é membro da igreja aqui, mas não está membrado lá no céu, não. Porque ainda não entendeu a decisão por Cristo. Que Jesus diz, trabalhe pelo pão que permanece. No outro momento ele diz, não junte tesouros aqui, mas lá no céu, na nossa parte. As dores e aflições trazidas pelo pecado, sempre. Mas o sangue de Jesus lava, perdoa, purifica e cura. Cura a alma, cura o interior, tira as feridas. Isso é verdade, muda a história. Mas precisamos entender o sinal da salvação. Eu sou salvo, estou crente, estou salvo, pastor.
mas eu preciso de vitória nisso, naquilo. Examine a sua vida. Tem uma palavra que eu ouvi essa semana ainda de um pregador que ele disse assim: a prova para o ímpio é para reprová-lo, mas a prova para o justo é para aprová-lo. Amém? Tem outra palavra de Deus que diz que Deus corrige a quem Ele toma por filho. Então, se você está se sentindo corrigido em alguma coisa, é porque você é filho. Deus te ama e está te corrigindo. Está doendo? Mas Deus está te corrigindo para te aprovar. Aleluia. E nessas horas a Bíblia também diz para nós orar uns pelos outros. Amém? Orar uns pelos outros. Então vamos orar uns pelos outros aqui hoje? Amém? Se tem alguém enfermo, eu vou pedir que venha aqui à direita para nós ungir com óleo como manda a palavra. Tem alguém doente? Vem aqui para a minha direita. Vai ser ungido com óleo como manda a palavra. Se é outra luta, outra dificuldade, que você está precisando de uma vitória, vem aqui à frente também, nós vamos estar orando, lhe ajudando em oração, e Deus vai dar vitória. Você pode ir agora, pode vir já, que o horário já foi, nós já vamos orar.